Você sabia que ler muda fisicamente o seu cérebro? E isso não é balela. Em poucos minutos de leitura, áreas como a memória, a imaginação, o nosso foco, a nossa criatividade, elas começam a trabalhar de forma diferente. Só que muitas pessoas não percebem isso. E se você sente dificuldades para se concentrar, esquece fácil o que lê ou acha que leitura não é para você, esse vídeo é exatamente para iniciantes. Vou te mostrar de uma forma bem simples o que acontece no nosso cérebro quando a gente cria o hábito da leitura constante. E até o final do vídeo você vai entender por que a leitura transforma a forma como você pensa, aprende e se concentra, mesmo lendo pouco. E o melhor de tudo, como usar isso a seu favor, sem técnicas complicadas ou até mesmo uma rotina pesada. Antes de qualquer coisa, deixa eu te contar um dado que eu considero bastante importante. As pesquisas mais recentes sobre leitura no Brasil mostram que pouco mais da metade da população se considera leitora ativa. Ou seja, muita gente já abandonou o hábito e isso tem impacto direto no cérebro. O motivo não é falta de inteligência. A leitura nunca foi só entretenimento. Ela é literalmente um exercício cerebral. Quando você lê, o cérebro não fica só parado vendo palavras. Ele ativa várias áreas ao mesmo tempo. E essas áreas eu costumo dizer que são a linguagem, a memória, a imaginação, a emoção e até áreas ligadas ao movimento. É como se você colocasse o seu cérebro numa academia enquanto você lê. Ler é como fazer musculação mental. Cada frase que você lê faz seu cérebro trabalhar. Ele prevê o que vem a seguir, conecta com o que já sabe, imagina cenas e interpreta intenções. Por isso ler cansa e, ao mesmo tempo, você desenvolve. Agora, diferente de vídeos curtos, onde tudo já vem pronto, a leitura exige participação ativa porque você precisa construir a cena na sua cabeça. E é aí que muita gente se engana quando diz: mas ler é muito cansativo. Sim, eu concordo. E é exatamente por isso que funciona. Assim como o exercício físico cansa o músculo antes de fortalecê-lo, a leitura exige esforço cognitivo antes de gerar resultado. O problema é que a gente vive num mundo que foge do esforço o tempo todo. O desconforto é sinal de progresso. E outro ponto bastante curioso é que o cérebro não diferencia totalmente uma experiência real de uma experiência bem imaginada. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando você lê uma cena de tensão, emoção ou ação, áreas semelhantes às da experiência real são ativadas. E isso significa que você está vivendo situações sem sair do lugar. E isso muda a forma como você pensa. Se você sente que sua cabeça anda acelerada demais, pulando de uma coisa para outra, e dificuldade de foco, a leitura é uma das poucas atividades que treina o cérebro para sustentar a atenção por mais tempo. E não precisa começar lendo por horas. Poucos minutos já fazem toda a diferença. E se esse tipo de conteúdo já está fazendo sentido para você, aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a ideia é justamente mostrar que leitura não é algo distante da tua realidade, ou até mesmo complicado. É prática, acessível e transformadora. Agora entra uma parte bastante fundamental. A leitura desenvolve algo que pouca gente fala, que é o pensamento abstrato. Pensar abstratamente é a capacidade de compreender ideias que não estão visíveis ou concretas diante de nós. Eu falo que são conceitos que não aparecem de forma direta, mas que precisam ser interpretadas e construídas pela nossa mente. Um exemplo disso são noções como justiça, estratégia, causa e consequência. Intenções e sentimentos mais complexos. Esse tipo de pensamento permite ir além do que é literal, entendendo significados, relações e motivações que não estão explicitamente ditas. A leitura amplia sua capacidade de ler além do que é concreto.
enquanto a ausência dela mantém um pensamento mais restrito ao que é imediato. Quando você lê com frequência, o seu cérebro aprende a lidar com a complexidade e as coisas deixam de ser só preto ou branco e você passa a perceber nuances, significados ocultos e intenções que não estão ditas diretamente. E isso muda completamente a sua forma de entender o mundo. Aqui entra o vocabulário e muita gente acha que vocabulário é só palavra difícil, mas ele também é uma ferramenta de pensamento. E o que isso significa? Quando você não tem palavras para algo, fica muito mais difícil entender aquilo de verdade. E sem palavras, não existe clareza. Quanto mais você lê, mais o seu cérebro irá criar conexões entre as palavras, as ideias e os contextos. Isso permite entender assuntos mais complexos sem travar no momento do raciocínio. E é por isso que pessoas leitoras costumam aprender mais rápido. Não porque são mais inteligentes, mas porque têm mapas mentais mais ricos e mais incorporados. Isso afeta diretamente a sua comunicação. E ler melhora, sem dúvida, a sua capacidade de explicar ideias, de argumentar, de conversar, de escrever e até se posicionar melhor socialmente. Você não tem noção dessa capacidade. E quem lê sempre vai conseguir se expressar melhor. Você começa a escolher melhor as palavras, a organizar melhor o seu pensamento e a se sentir menos travado em conversas. Isso não significa virar alguém formal ou robótico. Muito pelo contrário, você ganha repertório para se adaptar a qualquer situação. Se você já se sentiu inseguro para expressar algo ou explicar alguma coisa, a leitura é um dos caminhos mais diretos para resolver isso. Agora, nós vamos falar de 2 pontos que todo iniciante quer melhorar: a memória e o foco. E quando você lê, o cérebro precisa reter informações, nomes, ideias e sequência de fatos. Isso ativa e fortalece regiões ligadas à memória de curto e longo prazo. E o que eu quero dizer com isso? Que ler é um treino de memória disfarçado. Com o tempo, o cérebro fica mais eficiente em guardar informações, não só do livro, mas da vida, porque aprender a reter é uma habilidade treinável. E quem lê com frequência tende a lembrar melhor de conversas, de compromissos e aprendizados. Isso é bastante importante. Não é mágica, é o resultado de treino constante. E o foco funciona da mesma forma. Nós vivemos pulando entre notificações, vídeos curtos e estímulos rápidos. Isso ensina o cérebro a desistir rápido de qualquer coisa que exija atenção contínua. A leitura faz o oposto. Ler ensina o cérebro a permanecer. No começo, eu concordo que é difícil. A mente foge, você relê a mesma frase várias vezes, mas com constância, o cérebro aprende a sustentar a atenção novamente. E aqui entra um ponto bastante essencial. Frequência vence intensidade. Não é ler muito, é ler sempre. Pouco todo dia vale mais do que muito de vez em quando. E o mais engraçado de tudo isso é que 10 minutos por dia já são suficientes para gerar uma adaptação cerebral. Com o tempo você percebe mais clareza mental, menos ansiedade cognitiva, mais facilidade para aprender coisas novas e tudo isso se acumula. A leitura não vai mudar o seu cérebro de um dia para o outro. Ela muda aos poucos e de forma profunda. Se você quer começar, comece simples. Escolha um tema que te interesse. Um livro de poucas páginas e sem cobrança. Isso também é bastante importante. E se você quer aprender como criar esse hábito sem sofrimento, comenta aqui embaixo ou já deixa o like, porque isso me mostra que esse conteúdo está te ajudando. E assim eu vou poder continuar aprofundando esse tema. Então, só para resumir, galera, a leitura não é só um passatempo, ela é um treino completo para o cérebro. E quando você lê, você ativa áreas ligadas ao foco,
à memória, à imaginação e ao pensamento mais profundo. Com o tempo, isso melhora a sua capacidade de entender assuntos complexos, a se comunicar melhor e a manter a atenção por mais tempo. Não precisa ler muito e nem livros difíceis. O que realmente faz a diferença é a frequência, ou seja, é a constância. Poucos minutos por dia já começam a mudar a forma como seu cérebro funciona. E isso impacta diretamente a sua vida, os seus estudos e as suas conversas. E aí, pessoal, curtiram o vídeo de hoje? Espero de coração ter ajudado você a entender como a leitura pode transformar o seu cérebro. Se isso fez sentido, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo também qual hábito de leitura você quer começar ainda hoje. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá e um abraço.